Estamos lendo o livro Nas Fronteiras da Loucura, escrito pelo médium Divaldo Pereira Franco, ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Primeiro, resposta à oração. As bátegas sucediam-se em abençoado, desconhecido socorro, espancando e espalhando as densas nuvens psíquicas de baixo teor vibratório que encobriam a cidade imensa e generosa. Nos intervalos, o ruído atordoante dos instrumentos de percussão incitava ao culto bárbaro do prazer alucinante, misturando-se aos trovões galopantes, enquanto os corpos pintados, semidespidos, estorcegavam em desespero e frenesi, acompanhando o cortejo das grandes escolas de samba no brilho ilusório dos refletores que se apagariam pelo amanhecer. Como acontecera nos anos anteriores, aquela segunda-feira de carnaval convidava ao desaguar de todas as loucuras no delta das paixões da avenida em festa. Milhares de pessoas imprevidentes, estimuladas pela música frenética, pretendendo extravasar as ansiedades represadas, cediam ao império dos desejos, das torrentes da lubricidade em que as enlouquecia. A delinquência abraçava o vício, urdindo as agressões em cujas malhas se enredavam as vítimas espontâneas que se deixavam espoliar. As mentes em torpe comércio de interesses subalternos haviam produzido uma psicosfera pestilenta na qual se nutriam vibriões psíquicos, formas pensamento de mistura com entidades perversas, viciadas e dependentes em espetáculo pandemônico deprimente. As duas populações, a física e a espiritual, em perfeita sintonia, misturavam-se, sustentando-se e disputando mais largas concessões em simbiose psíquica. Não obstante, como sempre ocorre em situações dessa natureza, equipes operosas e trabalhadores espirituais em serviços de emergência revezam-se infatigáveis, procurando diminuir o índice de desvarios, de suicídios a breve e a largo prazo, pelas conexões com que então se estabeleciam, para defender os incautos menos maliciosos, enfim, socorrer a grande mole em desequilíbrio ou pronta a sofrer-lhe o impacto. Desde as vésperas haviam sido instalados diversos postos de socorro no nosso plano de ação para serem recolhidos desencarnados que se acumpliciavam na patuscada irresponsável ou aqueles que vieram para auxiliar os seus afetos, desatentos ao bem e à vigilância, ao mesmo tempo minimizando a soma de infortúnios que poderia advir. O abnegado Bezerra de Menezes, à frente de expressiva equipe de médicos e enfermeiros, de técnicos em socorros especiais, tomava providências, distribuía informações e cuidava pessoalmente dos casos mais graves, nos quais aplicava os recursos da sua sabedoria. As horas avançavam num recrudescer de atividades, fazendo recordar um campo de guerra, em que os litigantes mais se compraziam em ferir, malsinar, destruir. Frente de batalha, sem dúvida, em que se convertia a cidade naqueles dias cujo ônus lhe pesava, cada ano, em forma de maior incidência na agressividade, na violência, nos desajustes socioeconômicos lamentáveis. Outrosim, o nosso centro de comunicações registrava apelos e notícias de várias ordens, donde emanavam as diretrizes para o atendimento dos casos passíveis de ajuda imediata. Os outros ficavam selecionados para ulteriores providências, quando diminuíssem os fatores desagregantes do equilíbrio geral. Pessoas sinceramente afervoradas ao bem enviavam pedidos de ajuda, intercediam por familiares a um passo de tombarem nos aliciamentos extravagantes e fatais. Os seletores de prece, eu vou fazer aqui um parênteses, existem entidades espirituais que são selecionadores de preces.
Eles ouvem as nossas preces e encaminham essas preces para, entre aspas, o departamento competente para a solução. Não é interessante? Então vamos continuar a leitura. Os seletores de preces facultavam as ligações com os núcleos superiores da vida, ao mesmo tempo intercambiando forças de auxílio aos orantes contritos, enquanto aparelhagens específicas acolhiam pensamentos de forças psíquicas que se transformavam em agentes energéticos que irradiavam correntes diluentes das condensações deletérias. Eu vou fazer um novo parênteses aqui. Então, existem no plano espiritual aparelhos que recolhem os nossos pensamentos positivos, os nossos pensamentos de bondade, de socorro, e usam esses pensamentos para diluir os pensamentos deletéricos que estão fazendo mal às pessoas. Certo? Então, por exemplo, nós estamos vivendo atualmente, no ano de 1922, uma guerra com terríveis situações. Então, todos nós que oramos em favor deles, agredidos e agressores, essas preces são transformadas em recursos de socorro a todos. Sejamos contribuintes desse banco de energias positivas. Vamos continuar. Nestes comenos, delicado auxiliar do benfeitor incansável, trouxe-lhe a informação de que fora capturada uma solicitação veemente de urgência, a ele dirigida nominalmente, e que os seletores de preces, pelo tom vibratório com que se fazia emitida, expressavam a necessidade de suas imediatas providências. Anotado o endereço da requerente, da pessoa que estava orando, fomos convidados a acompanhá-lo, a fim de aprender e auxiliar conforme a circunstância. A residência era agradável, em área distante do bulício do centro da cidade, donde partiu o apelo. Apresentava, do nosso lado, irradiações mentais equilibradas, parecia erguida sobre os alicerces da honradez e do sacrifício. Embora o narrador do desfile apresentado nos aparelhos de televisão da vizinhança, ligados em alto volume, se adentrasse pela casa, àquela hora da madrugada, o ambiente resumava a harmonia. Dirigindo-nos à ampla alcova, deparamos com uma senhora, de pouco mais de meio século, ajoelhada, orando. A ausência de espíritos malévolos e viciosos deu-me notícia do tesouro das virtudes de que era portadora a suplicante. Acompanhando a atitude de respeito do amigo e protetor espiritual, ouviu dizer-me a meia voz: sintonize a faixa mental de nossa irmã, vamos ouvi-la. Percebi que ela irradiava a luz opalina, que variava para o tom azul violáceo, denotando a sua perfeita consciência espiritual na prece afervorada. Não me refizera da satisfação de detectar-lhe a luminosidade quando a ouvi comovida expressar: eu reconheço, meu senhor, a própria inferioridade e não ignoro a ausência de méritos para pedir-vos socorro. Não o faço, porém, por mim mesma, senão pela minha filhinha, que me confiasse ao teu sabido amparar. Ao referir-se à filha e exteriorizar o clichê mental da jovem, foi sacudida pela emoção mais forte de dor e de piedade. Eu sei que vossas leis são sábias, prosseguiu na mesma vibração de humildade, e submeto-me a resignada aos impositivos da vida. Vosso filho, no entanto, nos ensinou a pedir, a bater, a buscar, porquanto a vossa magnanimidade jamais deixa de atender conforme o merecimento de cada um. Porque me escasseiam valor e crédito, apelo à vossa misericórdia de acréscimo, na qual espero aurir inspiração e ajuda. Fiz uma pausa oportuna, enquanto as lágrimas de emoção e fé se transbordavam dos olhos, sem desespero algum, ato contínuo prosseguiu. Permiti que o doutor Bezerra de Menezes
de quem possa tanto tenho ouvido falar em vosso nome, possa vir em meu socorro. Como vós, ele também foi pai, experimentou dor equivalente junto a um filho. Observei que a evocação direta ao passado do apóstolo espírita do Brasil sensibilizou-o sobremaneira. Viu então acercar-se mais e aguçar o olhar na respeitável senhora. Compreendi que lhe rebuscava os arquivos mentais a fim de assenhorear-se da aflição que a macerava. Ela prosseguia em murmúrios da alma, contrita, repetindo a solicitação com variação verbal, na mesma tônica, porém de amor, humildade e submissão. Envolvendo-a em interna e dúlcida vibração de afeto, ele falou-lhe psiquicamente. A tua oração foi ouvida, confia e espera. Agora deita-te e repousa. O magnânimo pai nunca deixa sem resposta o pedido de um filho obediente. Tranquiliza-te. Parecendo escutar a voz dulçosa, a senhora experimentou leve frêmito, silenciou, enxugou as lágrimas, ergueu-se de imediato, aconchegando-se ao leito para repouso. À medida que ela acomodava o recinto, retornava à condição habitual. Pude perceber-lhe o rosto cavo, macerado pelas aflições suportadas durante aquela conjuntura. Uma onda de simpatia e piedade assomou-me. Antes de apresentar qualquer questão, o prestimoso benfeitor falou-me. A sua filha única encontra-se alienada, e ela teme pela autodestruição da mesma, internada em sanatório desta cidade. Conforme pude detectar-lhe mentalmente, cada vez mais se lhe agrava o quadro. No momento, impossibilitada de receber visitas. Após ligeira reflexão, adiu. A nossa irmã é portadora de inumeráveis títulos de benemerência, credenciando-se a ter o pedido carinhosamente examinado. O bem possui uma linguagem universal nos dicionários de Deus, produzindo valores que se podem utilizar em toda parte, mercê dos câmbios divinos. A oração, a seu turno, é taxa de luz e força, que permite o intercâmbio dos valores a benefício de quem a utiliza na probidade e elevação. Partamos antes que a alva levante o véu de sombras que cobre a cidade e visitemos a paciente. Saímos gratificando ao Senhor pela oportunidade nova, entre tantos mistérios a atender. Meus amigos, Jesus nos disse, pedi e obtereis. Porque a espiritualidade amiga está tão ocupada, acudindo os milhares de pessoas aflitas. Precisamos chamar a atenção às nossas necessidades e, se merecedores, seremos atendidos. Foi um prazer ter vocês comigo. Vale observar que, se você chegou a este capítulo, lembre-se que há outros anteriores que falam da parte teórica que vamos estudar. Os capítulos seguintes vão falar da parte prática. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui estudando com vocês todos. Um grande abraço e até o próximo capítulo.